Amém. A paz do Senhor, igreja. Quero cumprimentar você que está em casa, os meus irmãos que estão aqui comigo. Já quero pedir para você deixar aquele like, brincadeira, só para a gente poder descontrair aqui. Mas eu gostaria de dizer para você que você é muito especial e nesse momento nós estamos iniciando o nosso culto, o culto do Senhor. E eu gostaria de compartilhar algo com você. Eu gostaria de compartilhar uma palavra antes de mais nada e ouvir aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração nessa noite. Então eu gostaria de abrir e falar com você, ler com você Salmo 19. Independente de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nesse momento eu quero que você pense e imagine e deixe que Deus ele mova você dentro da sua casa, do seu coração, se envolva em você através dessa palavra que diz assim, Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, à noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara, e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu e seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los na grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Meu irmão, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das tuas mãos. Eu espero que nós, como igreja, nós possamos entender a grandeza, nós possamos entender o poder de Deus, nós possamos entender toda a manifestação daquele que nos ama sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de integridade, para que nós possamos viver uma vida de fé, independente do que está acontecendo ao nosso redor, que nós possamos viver uma vida de unidade, que nós possamos viver uma vida correta, cheia de esperança, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de abraço, saudade de poder dar um abraço a alguém, e outras pessoas, né? Porque eu já dou um abraço aqui da minha esposa. Nós estamos vendo a humanidade se render a um sentimento que um dia foi esquecido, que é a comunhão com as outras pessoas, aquilo que Cristo sempre preservava, que é estar junto com os irmãos, que é amar os irmãos. Que hoje nós possamos meditar em tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Nesse tempo em que nós estamos sozinhos na nossa casa,
nossos filhos, ou com a nossa esposa, ou com o nosso marido, com os nossos amigos, porque às vezes tem pessoas que não têm para onde ir, não tem aonde se esconder. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e que de fato você possa compartilhar o amor de Cristo com as outras pessoas, mesmo sem sair de casa. E o nosso Deus, aquele que é poderoso, Ele vai nos capacitar para que isso possa ser feito, para que o Evangelho continue sendo ministrado, independente de qualquer situação, independente de qualquer momento em que nós estamos vivendo. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pelo tempo em que nós estamos vivendo. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, por esse período, que nós possamos entender tudo aquilo que nós estamos passando, porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é aquele que formou o céu, formou a terra, o Senhor é aquele que nos formou, o Senhor é aquele que nos restaurou, o Senhor é aquele que nos molda. O Senhor é o nosso Deus. Aqui nós temos muito prazer em estar todos os dias juntos. O Senhor, Ele é maravilhoso. Pai, que o Senhor possa alcançar todas as famílias dessa terra. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, todos os corações. Que o desânimo, Senhor Deus, ele não seja um pretexto. Que a falta de coragem, Senhor Deus, ela não alcance o nosso coração. Que o medo, Senhor Deus, ele não venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos esmorecer ou venhamos cair, mas que nós possamos permanecer no Teu amor, que nós possamos permanecer em Ti e que nós possamos fazer tudo aquilo que está no Teu coração, porque nós sabemos que vale a pena. Vale a pena estar contigo, Senhor. Vale a pena estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Uma querida, graça e paz a todos que estão nos ouvindo. O Senhor já tem falado no seu coração. E que aí onde você estiver no seu lar, possa adorar juntamente conosco, amém? Levantar a sua voz. Nós não precisamos estar aí fisicamente. Se você vem adorar o Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, Ele é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ó Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor. Leva-nos a um lugar de escutar a Tua voz. Leva-nos, Senhor. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei.
Ensina-me a sentir teu coração.
Tu és digno, Senhor. Aleluia. Somente Tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Venha achar em nós, Senhor, um coração que Te agrade, um coração, Senhor, contrito e quebrantado, Senhor, não despreza. Não tenho nada pra Te oferecer, nada que Te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que Te impressione mais, só Tua presença, só o Teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a Ti, Rei que perdoa multidões de erros. Me inclino diante de Ti, Senhor. Coração quebrantado
Só tu és
você está, se você quiser desligar até essa tela, se você quiser deixar apenas o áudio, mas se você puder agora abraçar os que estão perto de você. Abrace quem está perto de você, a sua família. Que os pais agora venham profetizar sobre os seus filhos. Que os filhos que já têm entendimento também possam orar pelos seus pais. Oh Deus, faz a mão do Senhor, marca-nos internamente, marca o nosso coração nessa noite. Oh Deus, aonde estiverem ouvindo, Senhor, a minha voz neste exato momento, que Teu Espírito Santo possa tocar, removendo a cegueira espiritual e abrindo os olhos para enxergarmos e ouvirmos o que verdadeiramente importa. Não há como fugirmos, Senhor, de nossas responsabilidades, não há como nós fugirmos. Assim como os Teus olhos estão sobre toda a terra, não há como fugirmos da Tua presença. Ó Senhor, invade os lares neste momento. Invade, Senhor, cada família e toca profundamente, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo melhor possa falar no seu coração neste momento. Amém. Que momento glorioso. Eu espero no fundo do meu coração que, ao nós terminarmos essa live, você possa, se você não conseguiu fazer isso agora, mas reunir com a sua família e orar. Talvez você está em mais do que uma pessoa aí, talvez cada um está num dispositivo diferente, um está na televisão, o outro está no celular, o outro está no quarto, mas reúne quem você tem na sua casa. Desligue todos os celulares, desligue todos os dispositivos, deixe apenas esse do culto ligado agora e ouça que o Espírito Santo venha falar ao seu coração nessa hora. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar com você que nos ouve uma palavra. Queria que todos aqueles que estão possam abrir a sua Bíblia comigo na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, no verso 27. Eu quero ler com a igreja uma meditação breve daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, ao meu coração, e espero que venha falar contigo também. João 10, 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, talvez, eu sei que os irmãos da igreja todos nos conhecem, mas eu sou o pastor Tiago, pastor aqui na igreja Ágape. Ao meu lado está aqui o pastor Adriano, também é co-pastor conosco aqui nessa obra. E não importa, você não precisa saber quem eu sou, você precisa saber quem Deus é na sua vida, mas espero que o Espírito Santo venha falar ao seu coração agora. João capítulo 10, verso de número 27, eu quero que você leia comigo aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Apenas este versículo. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença, estamos aqui em poucos irmãos. Deus está comigo aqui, o pastor Adriano, estava Senhor comigo aqui
Senhor, o Tiago, a Tati. Está, Senhor, aqui também a Simone, Pai, nos auxiliando na transmissão. Pai, estamos aqui em poucos irmãos, reunidos no Teu nome, assim como muitos estão reunidos nos seus lares, com poucos também. Mas, Senhor, estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, ministra nos nossos corações a Tua palavra. É essa a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É um pouco complicado esse tempo que estamos vivendo, né, Pastor Adriano? Eu creio que todos nós estamos bombardeados por muitas informações, por muitas coisas do que fazer nesse momento, do que não fazer. Muitos de nós olhamos nos noticiários todos os dias, os números de mortes aumentando, o número de propagação desse vírus cada vez maior. E hoje eu me deparava com algo, entrando ali nas redes sociais. Nós tivemos aqui um culto pela manhã, não foi aqui na igreja, mas estivemos fazendo uma live do culto da manhã junto com o pastor Joel Filho. E após a transmissão ali do culto, eu entrei nas redes sociais para ver como é que estava, se tinha enviado o vídeo, se tinha ficado bom, se tinha ficado audível aos olhos dos irmãos, aos ouvidos dos irmãos. E esses dias eu tenho acompanhado muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus, né, estão online fazendo lives, trazendo devocionais, trazendo palavra de Deus e falando, de modo que há tantas vozes, até nesse exato momento que nós estamos fazendo essa transmissão, há tantas vozes falando, irmãos, que muitas vezes a gente não sabe quem ouvir. Talvez você, como eu, tenha ali os seus pastores e líderes favoritos. Talvez você correu lá, né, pastor Adriano, na rede social dele para ouvir o que ele tem a falar disso tudo que estamos vivendo, o que aquele pastorzão, aquele ungidão, aquele apóstolo, aquele profeta, aquele homem de Deus que é referência para você. Talvez você tenha entrado ali nas suas redes sociais, deixa eu ver o que ele está falando, né? Todos nós somos assim, todos nós ouvimos muitas vozes para termos o entendimento. A palavra de Deus em Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A própria palavra de Deus nos instrui a decidir o que é importante para nós. Nesse momento, né, muitas são as vozes. O governo federal tem falado algumas coisas, os governos estaduais, até no âmbito municipal, muitas pessoas têm dado recomendações. E o Senhor me trouxe hoje uma palavra aterradora no meu coração. E Ele disse: Tiago, você consegue ouvir a minha voz em todo esse barulho? Nós podemos fazer um experimento simples aqui, para você entender o que eu estou falando. Vou pedir para o pastor Adriano aqui, a Simone, a Tati, o Tiago, pegam aí a Bíblia de vocês, abram um versículo qualquer, aleatório, aí na sua casa você pode fazer isso também. Abra um versículo aleatório aí na sua Bíblia, onde tiver, não necessariamente precisa ser o mesmo texto que eu. E eu vou contar até 3, e todos nós em voz alta, por favor, vocês que estão aí me ajudem, né? Aí na sua casa você faça isso também. Todos em voz alta, fale o que essa palavra está dizendo. Leia o que essa palavra está dizendo. Vamos fazer isso? Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Tá bom, pastor. Tá bom, obrigado, pastor. Irmãos, você que está em casa, se você fez esse exercício junto comigo, né? O pastor Adriano me ajudou aqui, tem uma voz de trovão.
Você conseguiu ouvir alguma coisa do que todos nós estávamos falando aqui? Você vai dizer, sim, pastor, eu ouvi. E há algumas diferenças entre ouvir e escutar. Agora deixa eu fazer então uma pergunta diferente. Você conseguiu entender alguma coisa do que todos nós estamos falando aqui? Não. Talvez você pode ter ouvido um pouquinho a minha voz, porque a minha voz está mais forte agora e com o microfone, né? Você ouviu um pouquinho mais do que ouviu das outras pessoas. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos procurando falar um pouquinho mais alto do que todas as outras vozes, para que a nossa voz se sobressaia e aquilo que nós temos a dizer pareça importante, pareça relevante. Sabe o que eu aprendo com esse exercício que nós fizemos agora, pastor Adriano? É que quando muitas pessoas falam ao mesmo tempo, nós não conseguimos entender nada. E nesses dias, irmãos, nós temos sido abarrotados de notícias, abarrotados de informações e de vozes falando na nossa cabeça. E eu não estou dizendo para você que talvez alguém que você segue, alguém que você considera que é um guia espiritual para você, que ele não está falando a verdade, não é isso. O que eu quero dizer, e o que o Senhor, a palavra que o Senhor trouxe aterradoramente ao meu coração nesse dia foi: você tem escutado a minha voz? Você tem escutado, pastor Adriano, a voz de Deus falando para você no meio a todo esse barulho? Há tanto barulho, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos discernir. E a palavra que veio ao meu coração, que o Senhor ministrou, o texto que nós lemos lá em João 10, 27, o Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versos antes, Jesus ele fala, né, sobre a sua voz. No verso 4 do capítulo 10 ele diz: quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe, querido, o que Deus tem ministrado ao meu coração é que será que nós temos parado realmente tudo que nós estamos fazendo para ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor tem para falar nesse tempo ao nosso coração? Mas você vai dizer: pastor, sim, eu tenho ouvido, pastor, todos os dias eu recebo um WhatsApp, um devocional de fulano de tal, todos os dias eu entro naquele link, naquele site, naquele canal, eu assisto aquele devocional do dia, de modo que eu estou alimentado. Eu quero dizer para você: para tudo que você está fazendo e vá buscar na fonte. Muitos de nós não temos o hábito, pastor Adriano, de pegarmos um caderno e escrever e anotar o que o Senhor tem falando ao nosso coração. Eu achei interessante, tem um pastor jovem aí que tem um canal no YouTube, tem uma igreja, também é pastor de uma igreja, e eles têm uma editora, eles lançam vários livros, e eles fizeram uma Bíblia assim, a Bíblia comentada por, e aí você escreve ali o seu nome, né? E você tem ali algumas notas de rodapé que você pode escrever, fazer as anotações. Eu achei isso demais, achei interessante, porque muitos de nós compramos vários livros, vários comentários bíblicos de tantas pessoas, e nos leva a ter uma cosmovisão da teologia cristã, do que todos esses muitos pensadores e teólogos têm falado, e isso é muito importante para nós, é muito importante para a nossa fé. Mas se eu perguntar para você hoje, querido, o que o Senhor tem falado ao teu coração nesse momento? Será que no meio a tantos barulhos, que voz tem ressaltado no seu coração? Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, que o que tem saltado no coração delas, pastor Adriano, é a voz do medo.
mediante a tantas informações ruins que nós ligamos a nossa televisão, ligamos ali o nosso celular e vamos ver, o que mais fala ao seu coração é a voz do medo, a voz da ansiedade. Como que eu vou sobreviver amanhã? Como que eu vou fazer se eu não trabalhar mais? Como que eu vou sustentar minha casa? Como que eu vou seguir adiante com todas essas paralisações? Muitos preferem também ouvir a voz da incerteza, da insegurança, o que vai ser desse amanhã. E as pessoas são dominadas pelo medo porque não há uma esperança. Eu achei muito interessante nesse tempo. Vi vários vídeos das pessoas, nas suas casas e sacadas, cantando uma canção, da harpa cristã, que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Essa é a razão da nossa fé. Nós não temos que temer, não temos que dar ouvidos à voz do temor, à voz da incerteza, da insegurança, porque Cristo vive e reina eternamente, amém, Ele está vivo, aleluia. Que vozes eu e você temos escutado? O Senhor Jesus disse que as ovelhas dele reconhecem a sua voz. Interessante, pastor Adriano, que muitas vezes Jesus, quando ele discursava entre discípulos, entre fariseus, entre multidão e seguidores, muitas vezes ele ministrava por parábolas. E talvez você saiba ou não, a intenção de Jesus ministrar por parábolas, não era para trazer apenas conhecimentos que ele queria passar para aquele povo com coisas do cotidiano que eles fossem entender, muito pelo contrário. A forma de Jesus ministrar por parábolas era para que muitos daqueles que o ouvissem não entendessem. E Jesus ele fala que as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Ele diz: porque ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que o Senhor tem falado no seu coração? A palavra de Deus fala lá em Salmos, se você quiser abrir aí comigo, anotar, ler aí na sua Bíblia, no Salmo 25, no verso 14, ela diz para nós assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber o seu conserto. Mas como assim, pastor? Deus, o nosso Senhor, tem segredos, e esses segredos são segredo, segredo você conta para todo mundo, meu irmão? Não, você não conta para todo mundo, você guarda. E a palavra está dizendo que o Senhor, Ele dá a conhecer os seus segredos a pessoas íntimas do seu coração, pessoas que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Muitas pessoas, diante de tudo isso que estamos vivendo, está acontecendo, como eu falei, tem dado voz ao medo, tem dado voz às incertezas, às inseguranças, às ansiedades, às crises, e sequer conseguem ouvir o que Deus está falando nesse momento. Sabe, irmãos, eu não quero chegar aqui diante de você e dizer que eu tive um sonho, ou de que realmente estamos próximos do tempo do fim, e dar para você uma receita, como uma receita de um bolo, de tudo que você tem que fazer. Olha, você tem que fazer assim, assado, você tem que abrir em tal lugar, você tem que orar e jejuar tal dia e tal hora, você tem que clamar. Não. Não é isso que Deus está falando, muito pelo contrário. Neste momento, Deus está tirando-nos das plataformas, Deus está tirando-nos de um lugar de evidência e nos chamando para um lugar no secreto, nos chamando para um lugar de intimidade, para conhecer o que há no seu coração. Nós cantamos aqui, Nós cantamos aqui, vem sobre mim. Aliás, nós cantamos aqui, que eu possa ouvir, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Sabe, um texto que me faz lembrar desse momento que nós estamos vivendo, é o texto lá de Lucas 10. Todos conhecem a história de Marta e de Maria.
E quando Jesus foi ter com elas, Jesus foi na casa delas, né? No capítulo 10, ali a partir do verso 38, você vai observar ali na sua Bíblia, Jesus, né? Ele indo a caminho, então ele entrou numa aldeia, né? E uma certa mulher por nome Marta o recebeu na sua casa, né? E tinha também ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E o texto vai dizer que a Marta, ela andava, o que, irmãos? Distraída em muitos serviços. E aproximando disse o Senhor: não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz depois que me ajude. Jesus respondeu então a Marta e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe que nós sempre olhamos, viu, pastor Adriano, para esse texto com um olhar de repúdio a Marta. O que Marta estava fazendo? Estava ali cozinhando, certamente limpando a casa, tarefada, distraída com tantas coisas, e nós repudiamos a Marta, dizendo: Marta, por quê? Mas nós fazemos igual. Deus nesse exato momento está falando com toda a humanidade. Como diz a palavra no texto de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que eu e você, meu irmão, estamos conectados na frequência celestial daquilo que o Pai está falando exatamente nesse momento? Ou será que nós estamos distraídos? E como eu falei, muitos de nós criticamos e julgamos Marta, mas há uma promessa nesse texto maravilhosa que Jesus fala que a escolha que Maria teve é a boa parte, é a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Sabe, semana passada nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e fala lá no final, né, nesse capítulo, que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem guerra, nem qualquer outra criatura ou ser poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando eu e você voluntariamente fazemos uma escolha por habitar na tenda de Deus, habitar na sua presença, o que é que Jesus ele fala ali ao nosso coração, no texto que nós lemos em João. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Senhor tem segredos a falar, o Senhor tem algo para ministrar no nosso coração. Sempre que eu ouço esse texto de Marta e Maria, o Senhor fala comigo com duas palavras: urgências versus prioridades. Não deixe com que as urgências venham tomar o lugar das suas prioridades. Talvez eu e você hoje estamos refazendo nossa agenda. Nós somos parados, nós somos obrigados a parar. Certamente eu e você temos tendo que refazer nossas agendas, né? Aquilo que não haveria tempo hábil, agora nós temos tempo sobrando. E como que nós vamos administrar esse tempo? Como que nós temos administrado esse tempo que está nos sobrando? Para confundir a nossa cabeça, ouvir muitas vozes e ouvir muitas coisas que estão falando, ou realmente para tirar um tempo com Deus para ouvir o que Ele está falando para cada um de nós? Sabe, não é um segredo, não é uma receita de bolo, mas uma coisa que nós podemos extrair dessa lição é que Maria, ela estava aos pés, viu, pastor Adriano? Ela estava aos pés do Senhor. Isso está dizendo de um lugar de reverência, está dizendo de um lugar de quebrantamento, de um lugar, né? Naturalmente, naquela cultura, né, de Israel, naquele tempo, as pessoas se reuniam nas suas casas e não tínhamos mesa como nós temos hoje, mesas altas com cadeiras altas. Eram mesas baixas com almofadas onde as pessoas sentavam no chão.
Certamente que Jesus estava ali sentado e Maria estava sentada aos seus pés, ou seja, numa posição em que ela era uma serva e ele era o mestre, ele era quem tinha algo para oferecer para ela. Ela estava aos pés do Senhor Jesus. Todos neste momento, irmãos, estão falando, mas o que Deus está falando com a humanidade? Eu pergunto para você, o que Deus está falando no seu coração nesse exato momento? O que Deus está falando? Eu, estudando a Bíblia, estudando teologia, e eu vi um comentarista, um pastor, dizendo, pastor Adriano, dizendo assim, que na Bíblia todos falam. Na Bíblia fala o assassino, na Bíblia fala o pecador, na Bíblia fala o santo. A Bíblia ela não esconde erros de ninguém. Na Bíblia falam muitas pessoas, mas nem sempre é Deus quem está falando na Bíblia. A Bíblia está contando histórias, trazendo a revelação de todos os séculos do que aconteceu aqui. Agora eu e você precisamos prestar atenção quando é que Deus está falando. Você quer ver um exemplo? Quando você abre lá na sua Bíblia, está escrito então, e Judas se enforcou. Aí eu falei, poxa, é Deus que está falando aqui comigo, pastor Adriano, será que eu devo me enforcar também? Não, você sabe, eu estou fazendo aqui uma anedota, estou fazendo aqui como uma charge, amplificando. É fácil de você entender. Mas eu quero te dizer que nesse momento tem muitas pessoas falando. Mas será que é a voz de Deus no seu coração? Será que é isso que Deus está falando no seu coração? Deixa eu falar uma coisa. O que a igreja desses dias precisa entender, precisa ouvir e prestar atenção é que Deus tem um alimento sólido para cada um de nós. Sabe qual é a diferença quando a palavra de Deus ela vai falar do leite, quando ela vai falar do alimento sólido? É que o leite, ele é processado. Alguém comeu um alimento sólido, a mãe comeu ali um alimento sólido, e aquele alimento que a mãe comeu, ela foi processada, e ali a criança, ao se amamentar com aquele leite, os mesmos nutrientes daquele alimento sólido que a mãe comeu, mas é processado. Sabe, muitas vezes eu e você temos buscado um alimento já mastigado, processado, sendo que Deus quer que nós vamos buscar na fonte o alimento sólido. Deus está te chamando o seguinte: vem para o quarto, vem para o secreto, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, vem que eu quero falar ao seu coração. Não estou dizendo que nós não devemos escutar grandes homens de Deus e buscar nos aprofundar na sua palavra, com estudos, com conhecimentos, mas nós precisamos saber o que Deus está falando ao nosso coração neste momento. Vamos rever as nossas urgências, não pode tomar o lugar das prioridades. Sabe, irmãos, uma coisa que precisa nesse tempo que estamos vivendo é o equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio, professor Adriano, precisamos filtrar tudo que nós estamos ouvindo, porque, irmãos, o nosso momento agora, o nosso compromisso não são com líderes religiosos, o nosso compromisso não são com governadores, presidentes. Nosso compromisso, irmãos, é com o Senhor. Não estou dizendo que nós devemos desacatar as autoridades, que nós não devemos seguir as autoridades. Sim, como bons cristãos, nós estamos aqui observando tudo que as autoridades constituídas por Deus têm nos ordenado. Fazemos a nossa parte como igreja. Agora, uma coisa que nós vamos ver depois de tudo isso, irmãos, depois de tudo isso, nós vamos ver o seguinte: vamos refletir, será que, irmãos, as nossas programações, será que tudo aquilo que nós temos feito como igreja, pastor Adriano, será que elas visam realmente a edificação do corpo de Cristo? Será que ela é a voz de Deus falando? Será que temos uma direção específica de Deus para fazer o que estamos fazendo? Ou estamos nos movendo por eventos? Estamos nos movendo por uma agenda, por coisas que nós precisamos completar aquela agenda, nós precisamos encher aquela agenda de todos os dias, de todas as coisas. Sabe, irmãos, essa semana eu vou confessar algo para os irmãos. Diante de tudo que está sendo exposto, de várias pessoas fazendo devocionais e colocando ali as suas reflexões acerca da palavra de Deus e o que estava acontecendo, eu confesso que me senti até tentado de entrar, de fazer uma live, de publicar um vídeo, até mesmo com a igreja que eu pastorei. E o Senhor falou no meu coração: não, vá buscar um alimento para você,
vai buscar no secreto o que eu tenho para falar para você. Eu quero encerrar com o que o Senhor Jesus, Ele nos ensina lá em Mateus, no capítulo 6. Ele nos ensina sobre a oração, Ele nos ensina sobre como jejuarmos, Ele nos ensina como nós orarmos. E Ele diz assim: quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, porque a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mais adiante ele diz: quando vocês orarem, verso 5, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai, que o vê o que está em secreto ou em oculto, e o teu Pai vê o que está em secreto, te recompensará. Sabe que talvez seja esse o tempo que Deus está nos tirando das reuniões públicas, para que a gente venha não olhar para o todo, mas a gente venha voltar-nos para dentro, que a gente venha olhar para dentro. Nós não precisamos postar tudo, irmãos. Não precisamos querer falar aí para os quatro cantos, se Deus não está falando. Eu orava aqui com os irmãos antes de nós começarmos o culto. Deus te deu uma palavra, reflita, essa palavra é para você. Não, Deus me deu uma palavra profética, essa palavra eu preciso compartilhar com o maior número de pessoas, porque é Deus que está falando com a sua igreja. É Deus que está falando. Deus te entregou uma palavra profética, amém, meu irmão? Compartilhe, fala, vá adiante. Mas essa palavra é só para você. Busque a sua vida no secreto. Costumo dizer que a vida no secreto, viu, pastor Adriano, é como um iceberg. Quando as pessoas enxergam o iceberg, aquilo que elas veem é só uma fração do que verdadeiramente está debaixo da água. A ponta do iceberg, quando as pessoas usam a expressão é só a ponta do iceberg, é que muitas vezes 20%, 25% é aquilo que você vê, aquilo que está aparente. Mas se você olhar profundamente debaixo da água, a maior parte dele está debaixo da água. E assim é a nossa vida com Deus. Assim é o nosso momento com o Senhor, não é aquilo que se vê. Sabe, irmãos, nós estamos extasiados de tudo aquilo que se vê. Nós enxergamos grandes corporações, grandes coisas, e nós queremos, todo mundo hoje na internet tem um tutorial para te explicar como uma receita, como uma receita de bolo, o que você tem que fazer para ter o sucesso. Você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que fazer curso tal, você tem que isso. Sabe o que isso faz com a nossa sociedade? Vem à tona o nosso humanismo, vem à tona colocando nós no centro, dizendo para nós, a nossa consciência é o seguinte: eu tenho o controle, eu tenho o domínio do meu sucesso. E nós olhamos para outras pessoas e vemos o que aparentemente elas estão fazendo e dizemos: isso é sucesso, eu quero isso para mim. Aparentemente achamos aquilo que é sucesso. Eu gosto de uma frase, viu, pastor Adriano, do Francis Chan, que diz o seguinte: a nosso maior erro não é ter sucesso, mas é ter aparente sucesso naquilo que não importa. Naquilo que não importa. E muitas pessoas estão tendo muito sucesso, talvez financeiramente, talvez nos seus negócios, talvez profissionalmente, e o seu lar, a sua casa está um caos, não há sucesso algum. Filhos não falam com os pais, pais não falam com filhos, sequer trocam palavras, sequer se sentam à mesa junto para orar e clamar a Deus como família. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não quero viver numa hipocrisia. Deus está nos chamando nesse momento para nos voltarmos para dentro, nos voltarmos para ouvir a sua voz. Jesus, ele nos garante: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Você reconhece ele falando no seu coração agora? Você consegue escutar algo? Eu quero
na sua semana, se desconecta um pouco dos aparelhos celulares, tira tudo aquilo que possa atrair a tua atenção, desliga tudo, entra no teu quarto, faz a tua oração, clama a Deus pelas nossas autoridades, clama a Deus por essa situação, clama a Deus para que haja uma cura, clama a Deus para que seja apagada essa situação, clama a Deus pela nossa economia, clama a Deus pelos seus pastores, pelos seus líderes, clama a Deus pela tua igreja local, clama a Deus pela tua família, mas faça isso em um culto, em secreto, procure ouvir o que Deus está falando para você nesse tempo, o que Deus está falando, porque se você verdadeiramente é a ovelha do Senhor, você vai reconhecer a sua voz e você vai o seguir. Você vai seguir a instrução que o teu Pai está falando. Vamos fechar os nossos olhos agora. Pai Santo, nós entregamos ao Senhor este momento, esta palavra. Senhor, fala de modo individual com cada um agora. Ministra, Pai, o coração da tua igreja, daqueles que estão nos ouvindo. Pai, que nós possamos, em meio a tantas vozes falando neste momento, conseguir filtrar e ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. Senhor, nos leva para dentro, nos leva para o secreto, nos leva, Senhor, para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos filhos. E traz-nos ali uma visão para a nossa casa, traz-nos ali um direcionamento para a nossa família. Senhor, não é um momento, Senhor, não é individualismo isso, não, Senhor. É um tempo, Senhor, de voltarmos para as prioridades ao invés das urgências. Pai, fala com cada um que está nos ouvindo agora, ministra no coração, que nós atentamente possamos ouvir a tua voz, a voz, Senhor, que clama desde a eternidade, a voz que clama, Senhor, Deus, o universo tem falado, a melodia do céu, Deus, a criação fala a nós todos os dias. Senhor, que não possamos ouvir a voz do medo, a voz do temor, a voz, Senhor, ó Deus, das incertezas e inseguranças, mas que possamos ouvir a tua voz. Ministra, Senhor, ao nosso coração, a tua voz. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida igreja. Que Deus fale ao seu coração com essa palavra. Se Deus ministrou o seu coração, faz ali no seu devocional. Se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, quem sabe Deus pode falar no coração delas, para seus amigos, que Deus dirija você sobre o que você tem que fazer neste momento, e diante de tantos ruídos que estamos ouvindo nessa hora, que nós possamos estar atentos à sua voz, a tal ponto de reconhecer as batidas do seu coração. É tempo, igreja, de intimidade, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de termos uma base tão fortificada que aquilo que se vê, aquilo que é aparente, não é nada comparado àquilo que não se vê. Amém, querido? Que Deus fale no teu coração com essa palavra. Oramos para que a igreja do Senhor permaneça fiel, aqueles que são desta obra, dessa igreja, nós temos ali nos grupos de WhatsApp da igreja. Você que ainda não tem, podemos passar para você no seu particular. Temos uma conta que estamos disponibilizando para você trazer as suas ofertas, os seus dízimos. Você que não dispõe desses meios, mas está aí com a sua oferta, com o seu dízimo, pastor, eu não consegui dar ainda, nos procure, nós vamos estar aqui com a igreja aberta todos os dias, em determinados horários, podemos estar recebendo. Mantenha a sua fidelidade com Deus, querido. Não precisamos pedir aqui, cada um sabe do seu compromisso com Deus e da sua fidelidade com Deus. Que Deus venha tocar no seu coração. A igreja continua, os nossos compromissos continuam igual, mas que você não dê motivado por isso, dê motivado pela sua fidelidade a Deus. Amém?
meus queridos. Que Deus abençoe a toda a igreja do Senhor. E vamos estar encerrando aqui essa transmissão. Vou passar aqui para o pastor Adriano fazer uma última oração e nós vamos estar então despedidos. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Continua, Senhor Deus, abençoando, Pai, a tua igreja, continua abençoando, Senhor Deus, os nossos irmãos, aqueles, Senhor Deus, que têm passado por necessidade, Pai, que o Senhor possa ser um socorro, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nós possamos, Senhor Deus, ser resposta, Senhor Deus, para essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade, que nós possamos, ó Deus, ser resposta também nessa cidade, Pai, em tudo que nós fizermos, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda cada família, guarda também, Senhor Deus, os nossos irmãos, os missionários, Senhor Deus, aqueles que estão em outros países, distantes, Senhor Deus, da sua terra natal. Pai, abençoa-os, ó Deus, guarda-os, ó Pai, nesse momento tão difícil, nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo como humanidade, Pai. Nós, mais uma vez, te damos graças, dizemos a Ti, Senhor Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus de graça,